Mateus entrega a mensagem, porque aí ele me convida mais, né? Vocês ficam, chama o pastor, de vez em quando vocês falam assim, chama o bispo para pregar aqui também, né, não? Gente, uma alegria realmente estar aqui revendo pessoas tão preciosas, amigos e irmãos. Deus abençoe a vida de cada um. Eu trago o abraço dos pastores do nosso presbitério regional. Eu tenho me dedicado ao cuidado desses pastores e eu estou trazendo aqui nessa manhã também esse abraço deles. Na semana retrasada estivemos inaugurando mais uma Nova Vida aqui na região Nordeste. Estivemos ali em Extremóis, depois de Natal, né? É um lugar bonito ali perto de Genipabu. Quando você for para Genipabu, tem uma Nova Vida lá também, entendeu? Então, assim, foi. A gente ficou numa pousada tão boa, não foi, Marília? A gente foi participar da inauguração e depois voltou para a pousada em Genipabu. É uma dica, viu, gente, já. Então, o Extremóis já tem já Nova Vida. E assim que eu terminar, eu até peço desculpas, eu não vou poder ficar para o almoço, porque eu tenho que pregar lá em Maceió. Eu estou indo direto para a Nova Vida de Maceió e Marília. A gente vai estar lá. Marília é essa missionária que me acompanha em todos os lugares, todas essas viagens. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, com todas as dificuldades das questões físicas de Marília, mas Marília tem, assim, de maneira muito espontânea, viu, gente? Fala assim, meu amor, você não quer ficar aí? Não, acho que vai ser um pouco mais difícil. Não, eu vou com você, eu vou. E ela faz isso de coração enorme, ela faz isso. Obrigado. Gente, também trago um abraço do Bispo Walter. Quero lembrar que o Bispo Walter fez agora essa semana um PET scan e fez outros exames, e não deu absolutamente nada, nada. Então, não há, ele continua o tratamento porque é a praxe, né, se submeter a esse tratamento, mas graças a Deus não há vestígio, acho que a gente pode dizer assim, de nada, nem na imagem, nem nos outros exames, há nada. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, continuemos a orar pelo servo de Deus. Amém, gente? Bem, nós estamos hoje no Domingo de Ramos. A cristandade, ela para lembrar um pouco dos eventos que aconteceram nesse domingo ou ao redor desse domingo, porque nós estamos entrando na semana mais importante da igreja, que é a Semana Santa, que é a Páscoa. E eu vou falar hoje aqui, dando continuidade até essa série que estava sendo feita, Encontros com Jesus. Nós vamos falar de um encontro aqui hoje. Nós vamos falar daquele momento em que Jesus esteve em Betânia pela última vez, às vésperas de entrar em Jerusalém. Ali ele teve um encontro com Maria, Marta, Lázaro e Judas Iscariotes, que estava ali. Simão, o leproso, também estava ali naquela casa. E esse encontro ele tem muito para falar aos nossos corações. Antecede exatamente a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é o Domingo de Ramos. Então, essa é a preparação, até você vai entender o que vai acontecer, é a preparação para que o ungido, para que Cristo Rei entrasse ali em Jerusalém. Eu vou convidar o povo de Jesus para fazer a leitura de João capítulo 12, versículo 1. Como são vários textos, eu convido a igreja de Jesus a se colocar de pé. A gente lê o primeiro versículo, depois a gente senta e a gente continua aí a leitura. Eu estou vendo gente tão querida aqui diante de mim, mas eu, para não estar citando nomes, eu não vou falar assim, mas sabe, vocês moram no meu coração. É tão precioso rever vocês aqui, cada um de vocês. João 12, versículo 1. O primeiro versículo fala desse contexto, né? Então diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Vamos orar. Querido Deus, ilumina-nos nessa manhã. Precisamos ouvir a tua voz. Precisamos que o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor vai falar pela sua palavra e pela exposição da Sagrada Escritura. Ó Deus, seja uma manhã de edificação, uma manhã de glorificação, da alegria do Teu Espírito Santo também, ó Pai. Abençoa cada um, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade no seu lugar. Bem, eu vou lendo e vou expondo. Já o primeiro versículo, ele quer revelar coisas que são fundamentais na compreensão. Quando ele fala assim, 6 dias antes da Páscoa, ele está mostrando a semana final. E ele está também lembrando que os peregrinos estão lotando toda a região.
porque a Páscoa ela recebia judeus de todas as regiões e as cidades todas estavam agora recebendo judeus para essa festa. Betânia fica a 3 quilômetros de Jerusalém, então Betânia também já estava começando a se encher de peregrinos. Existia um ritual de purificação, esse ritual acontecia antes, então eles precisavam chegar antes. Havia uma curiosidade nesse processo, é que era tanta gente e os rituais de purificação eles se acumulavam entre pessoas entravam nas filas que certo saber o dia que ia chegar em Jerusalém, eles não sabiam não, podia dar errado, ele queria chegar no último, no dia principal, mas às vezes eles não conseguiam chegar. Tal era assim o protocolo religioso e as dificuldades com o trajeto até chegar lá. E nesse primeiro versículo ele já está falando ali que Lázaro estava. E assim é muito marcante esse encontro. Se você for olhar para os outros evangelhos sinóticos, você vai ver que esse é um encontro incrível ali, porque é uma casa, provavelmente não é a mesma casa de Maria e Marta, a casa provavelmente já é da família de Simão Lázaro, olhando pelos outros evangelhos. Mas ali nesse encontro, nesse dia aqui dessa ceia que está sendo oferecida para Jesus, ele como um convidado especial, tem um que foi curado de lepra, tem um que ressuscitou, tem Marta, Maria, que já são conhecidas da história anterior, que vocês conhecem, de pedir que Jesus possa curar o seu irmão, e da história de que Marta, muito dedicada ao trabalho, e Maria adorava o Senhor. Então, veja, esses personagens são todos conhecidos da gente já. E aí se encontram ali, e Judas Iscariotes está ali no meio desse encontro. Judas era uma pessoa íntima também, está fazendo parte, é próximo do grupo, faz parte do grupo, mas é próximo dessas pessoas em que Jesus dividiu a vida com eles. E eu fico impressionado com isso, porque assim, eu não sei se eu falava muito, eu ficava calado num lugar desse, ficava olhando para todo mundo, e Jesus Cristo está ali, gente. Quer dizer, 3 anos depois, nós estamos vendo muitos dos frutos ali naquele lugar acontecendo. Versículo 2. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, para variar, né? Está aí Marta, claramente aí como a gente já conhece ela, Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam... Não, perdão, né? Não está certo. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Versículo 3. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com cheiro de perfume. Tem muita informação aqui. Primeiro, claramente a citação de Maria, de Marta servindo, né? Aí vamos esperar Maria agora. O que Maria vai fazer? Aí aparece Maria agora, gente, pegando perfume, sabe? Se jogando aos pés de Cristo, lavando os pés de Cristo com seu cabelo ali. Veja só que cena, gente. Que imagem. Você ali no meio vendo isso, né? Esse perfume, é um frasco de perfume, não era muita coisa não. Ele tem mais líquido aí, mas só o frasco, ele para os dias de hoje, porque a Bíblia diz que ele custou 300 denários, gente. Isso seriam $12.000 se fosse uma diária nos nossos dias. Quem é bom aí, quanto é que dá $12.000? Dá um chute aí mais ou menos. Tá o quê? 60 mil. Um frasco de nada, 60 mil. Ela pegou 60 mil reais e fez esse presente para derramar aos pés de Jesus. Ela ofereceu ali na hora. Bem, eu não sei se eu estou disposto a dar 100 reais num perfume lá do Boticário, né? A gente já acha qualquer perfume caro, né, não, gente? Os importados estão caríssimos. Você imagina, isso é um gesto que chamou a atenção das pessoas. Foi um escândalo. Foi um escândalo tanto você oferecer um perfume tão caro quanto esse, quanto uma mulher fazer isso com um visitante, um homem,
o que não era comum. Até lavar os pés das pessoas, as pessoas podiam lavar porque eles tinham caminhado, mas uma mulher se dirigir a Jesus, isso é uma vanguarda, algo cultural, algo também ligado a uma atitude que foi impressionante e usar algo tão precioso, né, ali. O texto diz que a casa toda ficou cheia desse perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse, né, ele chega ali, porque este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? O texto explica que a motivação dessa frase é outra. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque, gente, porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse, deixa. Falou assim, deixa Maria fazer isso, né? Que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento. Então ele já está antevendo o que seria o sepultamento dele. O corpo era banhado, né? Havia uma preparação para o corpo, então tudo isso também já está representando a preparação. Ele já está ali anunciando, dando spoiler do que iria acontecer, né? Mas quando você lê os outros textos, você percebe que não é só relacionado ao sepultamento. As outras passagens estão revelando, juntando com essa, que o que acontecia ali também era o ritual da unção de um rei. Veja só, a palavra Cristo significa o ungido. E no triplex mundi, na doutrina de que o Senhor Jesus, ele, ao mesmo tempo, ele era sacerdote, profeta e rei, ele vivia essas três naturezas, três características da sua vida. Pode reparar aqui que aqui está havendo uma lembrança, tanto porque ele é ungido e está sendo ungido com óleo, mas também é um rei que está sendo ungido, porque ele vai entrar em Jerusalém agora, logo na sequência também, e vai ser celebrado, festejado, com ramos ali enquanto a sua passagem, mas tudo muito simples. Nada como, de fato, um rei recebe, a não ser pelo detalhe do frasco, a não ser pelo detalhe daquela mulher que ofereceu aquela generosidade, aquela homenagem ali naquele momento. Ele continua explicando por que é que Maria precisava continuar e dá uma resposta muito categórica a Judas. E ele diz assim, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Uma numerosa multidão de judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia, e eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro. Então, deixa eu falar antes. O Senhor Jesus não está falando nada contra os pobres, gente. O Senhor Jesus está até revelando aqui que o ministério dele era dedicado aos pobres também. Se você ver as outras passagens, a preocupação era de sempre ter recurso para ajudar pobres. O que ele está dizendo é ir colocando no seu devido lugar o que é a adoração a Deus e o que é a ajuda assistencial da igreja dentro desse mundo. De que as coisas elas não são excludentes, mas há uma hierarquia. Nós somos o povo da adoração de Deus, que uma vez ligados ao Senhor, nós fazemos as boas obras, das quais o Senhor nos chama a fazer. Amém, gente? Eu estou aqui e fisicamente estou com pouco tempo. Essa semana é a última semana que eu estou com vocês. Vamos aproveitar esse momento e vamos nos dedicar a isso aqui. Amém? É essa prioridade que ele está querendo dizer. Esse versículo nem pode ser usado para um tipo de adoração descontextualizada do mundo que vivemos e nem pode ser usada como um tipo de único e exclusivamente o evangelho social que exclui a verdadeira ligação mística de crentes com Deus, que fala sobre pessoas que amam o Senhor Jesus e são transformadas pelo seu Espírito Santo.
Porque me parece que hoje em dia, nos nossos dias, parece que tem dois tipos de experiências de fé na nossa sociedade. Aqui elas estão juntas e a hierarquia disso é organizada diante do discurso de Jesus. Amém, gente? Nesse mesmo versículo ele fala que todo mundo estava lá para ver Lázaro também, porque chamava muita atenção, gente. Olha, foi Lázaro que ressuscitou. E também, certamente, a informação, né? Eu imagino ali, quando vinha, ainda tinha um brinde, né? Ó, Simão, o leproso está aí também. Olha, gente, aquilo chamava muita atenção, muita atenção. Era um testemunho maravilhoso que estava acontecendo. Vamos para o versículo 10. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Isso é muito esquisito, né? E o também chama atenção, né? Porque o também é porque está falando assim, tinha mais gente para ser morta. Então, também era Jesus e também agora Lázaro. E assim, meus irmãos, é chocante como a gente pode imaginar o que é capaz de cair no coração das pessoas que se voltam contra Deus, que nutrem o ódio natural que a gente nasce com ele, porque nós nascemos na inimizade contra o Senhor. Não há neutralidade nisso, gente. O nosso coração é perverso, caído, e desde as mínimas coisas ou coisas assim mais sofisticadas, nós somos inimigos de Deus. O problema é que no meio religioso, quando juntou com a política, era necessário matar Jesus e as suas testemunhas, porque isso era um problema para o sistema religioso e político da época. Deixa eu só fazer uma perguntinha, desculpa eu dar para vocês. Estão com muito frio? Então, não estão? Estou sentindo as irmãs assim, se puder diminuir um pouquinho, já está? Ah, meu irmão, você é demais, não é não? Eu aqui, enquanto eu estou preocupado com o caju, você já está com as castanhas assadas, não é não? Obrigado. Então ele segue aqui, vocês viram essa informação, e no final, versículo 11, ele diz assim: porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Então, a vida de Lázaro foi uma experiência para que Jesus fosse pregado e pessoas se converteram por causa de Cristo. Meus irmãos, eu queria, em primeiro lugar, aplicar essa palavra dizendo: vamos seguir o Senhor Jesus de todo o nosso coração. Não vamos ser aquele tipo de religioso em que a gente segue Cristo de longe. Ou a gente só segue Cristo vendo o que está acontecendo na vida das outras pessoas. Mas certamente esse texto aqui é um convite para que a gente esteja dentro dessa casa, olhando para Jesus, servindo ao Senhor Jesus aos pés de Cristo. Fora isso, é muito ebulição, movimento da religião. Fora isso, é alguma outra coisa que não parece nem fé do ponto de vista como a gente enxerga na palavra de Deus. Fora isso, gente, é alguma coisa que parece que só serve para sublimar esses sentimentos de peso na nossa consciência, diminuir. Essa coisa de que a gente, como seres morais e espirituais, a gente quer diminuir o peso que a gente tem na nossa consciência, e a gente participa de um evento da fé, aí a gente, pronto, essa semana eu já bati o meu cartão da fé. Eu não consigo enxergar nas páginas do Novo Testamento que a fé dos cristãos é assim. Eu sei que nós temos uma cristandade. A cristandade é todo o movimento dos cristãos no mundo. Mas muito dessa cristandade precisa se converter. Muito dessa cristandade precisa ter um encontro real com Jesus. Muito dessa cristandade precisa rever a profundidade da sua fé. Se não é uma fé só histórica, só porque aqui no Brasil não tem fé histórica protestante, lá fora tem. Esse exemplo não é um bom exemplo para a gente. A nossa fé histórica não é boa. A nossa fé histórica, inclusive, é muito fria, é muito só apenas do ritual. Mas nós temos muitas lealdades com que os nossos pais acreditavam. E a gente fica meio naquela dor na consciência, eu não vou... Se mamãe souber que eu não fui para a igreja nesse final de semana, ela vai ficar triste comigo. Eu não estou vendo nada disso aqui, gente.
Vocês estão entendendo essa profundidade, essa espontaneidade? Esse amor, essa graça. Eu não estou vendo aquele comentário assim, não, é bom, é importante que a gente leve os nossos filhos para a igreja, porque afinal de contas, também, eles precisam encontrar um caminho bom como esse aqui, afinal de contas, o mundo está um perigo tão grande, né? Eu não estou vendo isso, gente. Eu estou vendo gente de corpo e alma, não é por causa dos filhos, não. Eles querem o Senhor Jesus. Eles querem o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, vamos de todo o coração. E assim, você pode achar que tá, mas eu vou precisar jogar gastar 60 mil. Você vai gastar muito mais do que isso, você vai gastar a sua vida inteira. É isso que essa palavra está falando. A gente fica achando que ele está falando por causa de dinheiro, né? Ou está falando de um gesto extravagante. Aí os homens estão assim, eu vou fazer, o bicho está pedindo para eu fazer isso. Alguns estão falando, você está me estranhando. Eu nem cabelo grande, então eu já estou perdendo, estou ficando careca já, né? Não, gente, eu estou falando para você servir o Senhor de todo o seu coração. E colocar coisas que são as coisas mais valiosas. Dinheiro é uma das coisas mais valiosas para as pessoas nesse mundo. Seu dinheiro é de Jesus. Seu tempo é do Senhor Jesus. Sua casa, como uma casa foi cedida, é do Senhor Jesus. Seu serviço está citado. Eu creio, meus irmãos, que foi citado, porque foi importante citar. Marta está servindo o Senhor Jesus. A gente não pode esquecer disso. Os outros foram agradecer, estão lá juntos do Senhor Jesus. Não receberam, como muito acontece no nosso país, não receberam a graça, o milagre, e sumiram. Não, Lázaro está lá, eu estou aqui com Jesus, amém? Ah, Simão leproso, eu estou lá também. Eles receberam, foram abençoados, mas estão juntos com o Senhor Jesus. Estão no meio da comunidade, estão no meio da comunhão, no meio do povo. Eles permaneceram. Isso aqui é fé, gente. Amém? Nesse meio, parece que hoje em dia essa fé é para resolver problemas. Eu tenho minha lista de oração, vou colocar aqui, ora por mim, que afinal de contas, né? Eu tenho umas coisas para resolver essa semana aí. Claro que o Senhor responde orações, porque o nosso Deus, ele é todo poderoso e nos ama e cuida de cada um de nós. E a minha lista, se bobear, é maior do que a sua, viu? A minha lista de pedidos de oração. Não há problema nenhum com isso. Agora é muito estranho, gente. A gente vê tudo o que aconteceu e cadê Lázaro? No final ali, a despedida, né? Jesus está uma semana para ascender aos céus. Cadê aquele que o Senhor ressuscitou? Não é ser meio estranho assim? Ah, ele está no mundão. Poxa, que legal, ele estava ali. Agora, teve gente, a gente sabe pela palavra de Deus, que foram abençoados, mas não permaneceram. Que bom que você está hoje aqui de manhã para você ouvir isso. Você que está aqui, quando já foram abençoados pelo Senhor, que bom que você veio, que bom que você voltou. E além de estar aqui, esteja com esse coração também. Um jovem ontem na igreja, ontem teve culto dos jovens, e o nosso irmão lá, que foi escalado, era a primeira vez que ele falava publicamente, né? Eu achei engraçado quando ele falou assim, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aí todo mundo diz amém, ele falou assim, eu não sabia como é que era isso, queria saber como é que era sentir isso. É a primeira vez, ele ficou feliz em ter falado isso para as pessoas. Ele contou o testemunho dele, e no meio do testemunho dele, ele falou que estava num dos retiros nossos, um retiro de carnaval, o Delo estava pregando, e o texto era aquele texto de Apocalipse para uma das 7 igrejas da Ásia, quando o Senhor fala, porque você nem é quente, nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Ele falou que quando ouviu aquilo, aquilo mexeu com a vida dele na hora. Falou assim, gente, eu sou morno. Eu não quero isso para a minha vida. Um adolescente, né? Era um adolescente na época. Eu não quero isso para a minha vida, não. Falou, ali foi o dia que eu já conhecia a ideia do que era a salvação conquistada na cruz, a remissão dos meus pecados, mas ali foi o dia que eu me coloquei como uma pessoa comprometida com Jesus Cristo. É assim que nós somos, é assim que nós precisamos ser. Amém, irmãos? Eu não estou falando aqui, gente, diminuindo o valor da cruz do Calvário, porque a cruz nos salvou. Amém, gente? A cruz nos salvou. Mas eu estou falando da nossa resposta. Qual é a nossa resposta para isso? O que nós vamos fazer diante disso? Outra aplicação, meus irmãos. A fé cristã
sempre foi alvo de hostilidades e perseguição. Coloque isso no seu coração. Comigo e com você não vai ser diferente. O fato de você viver a bandeira da fé cristã vai atrair gente que vai se tornar até um desafeto contra você. Pode ser que sim. Façamos tudo o que fazemos na fé com graça, com humildade, com amor, mas é impossível que adversários da fé não se levantem. Eles não concordam com nada que a gente faz, ou concordam com pouquíssima coisa que a gente faz. Não entende porque pessoas vão para o domingo para a igreja. Não entende porque se dá dinheiro na igreja. Não entende porque se canta na igreja. Não entende porque a gente cria as nossas famílias com esse cuidado como nós criamos. Não entendem, não entendem, não entendem. E é curioso isso, porque todo mundo pode, nesse mundo relativista, todo mundo pode viver do jeito que quer. Só o cristão que não pode viver do jeito que deve um cristão viver. É muito curioso isso, não é não? É feito aquele negócio quando falam assim, a verdade é relativa. Né, já viram? Aí todo mundo tem que aceitar esse argumento. Né? É um tipo de hostilidade. Não, não, tem muitas religiões no mundo, a verdade é relativa, todo mundo tem a sua verdade. Só não é relativa essa frase. Tá entendendo? Essa frase, ela é absoluta, então a própria frase tem que ser absolutizada. Quer dizer, tudo é relativo, menos essa frase. A fé, né, a verdade é relativa. Então, assim, já é um absurdo racional. Não é um absurdo religioso. É um absurdo racional o fato do cristão não ter liberdade de ser cristão nesse mundo. Todo mundo pode ser o que quiser. E as coisas mais absurdas e até ridículas ou violentas as pessoas podem ser, mas o cristão não pode ser. O que Cristo mandou ele ser e viver. As hostilidades, elas se levantam. Tomara que não tenha isso, mas às vezes até dentro da sua casa. Eu vendo uma família que minha mãe, quando chegou, nós morávamos no Rio, e quando viemos para aqui, minha mãe foi evangelizar a família inteira. Ela teve a experiência dela fora daqui de Pernambuco. Quando voltou na família do meu pai, ela começou a evangelizar e minhas primas começaram a entregar a vida para o Senhor Jesus, conhecer o Senhor Jesus. A primeira prima minha que se converteu ali em Saloá, lá no interior de Pernambuco, eu não sei se vocês conhecem Saloá. Saloá é a cidade mais bonita do Brasil, né? A Prata ali, que é um distrito que tem mais bonito, é a Massachusetts do Brasil. É lindo, gente. É a Riviera Francesa brasileira. Fazenda Brejo, tem ali o Sandal Park. Nunca foram, não? Dá para tirar, dá para uma estância de férias internacional. Vá lá que vocês vão gostar. E ali minhas primas começaram a se converter. A primeira prima que se converteu teve um ultimato. Se você for para a lei dos crentes, você vai sair de casa. E ela falou assim, o que eu vou fazer? Eu vou me embora, eu não tenho o que fazer. E ela teve que ir embora. A mãe dela, meus tios, colocaram na década de 80, isso não faz nem tanto tempo, né? Colocaram elas para expulsaram de casa e ficaram sem falar. Né? Tempo depois, quase os outros irmãos foram se convertendo também, outras foram se convertendo, até a hora que o coração cedeu e falou, bem, agora a gente entrega os pontos aí que não vai dar para parar essa onda, né, do que Deus está fazendo no meio da minha família, e graças a Deus assim foi, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas vai acontecer, né? Esse jeito dessa adoração de Maria, às vezes até dentro da igreja, há pessoas que criticam. Veja bem, nós temos uma narrativa dentro, e aqui eu quero trazer uma reflexão. O mundo reformado brasileiro, do qual também nós fazemos parte, ele traz possivelmente um certo complexo. Que vem o complexo no nosso país com relação a pessoas que foram se intelectualizando, pessoas que foram tendo formação, elas têm muito preconceito contra ignorantes e contra aqueles que não têm informação. E gestos, vamos dizer assim, generosos de qualquer parte, fazem parte, as pessoas associam a pessoas ignorantes, a pessoas sem educação formal. Associam a pessoas que não têm um domínio próprio, porque elas não conseguem raciocinar antes de fazer um gesto. Isso é um problema, gente. Porque, assim, eu não estou nem agora preocupado com a ação exclusiva de Maria, porque aquilo foi um gesto dela e ninguém na humanidade precisa mais voltar a fazer aquilo. Aquilo foi do coração. Eu estou preocupado com os outros gestos de amor e de generosidade, os passos de fé que você precisa dar na sua vida.
Porque você pode estar tolhendo passos importantes na sua vida que o Espírito Santo quer que você faça. E você, por causa, muitas vezes, faça uma reflexão, muitas vezes, por causa de algum tipo de narrativa dessa, que nós, como parte do nosso país muito pobre, muito ignorante, nós fazemos parte dos educados. Nós fazemos parte dos sofisticados. E nós chegamos numa comunidade como essa e queremos controlar tudo de um culto. Há cultos, meus irmãos, que se o irmão da igreja não for e ficar em casa, ele sabe tudo o que aconteceu do culto, porque não tem novidade nenhuma do Espírito Santo naquele culto. Nada. Nada de novo aconteceria ali naquele lugar. O Espírito Santo move e está movendo a sua igreja. Há atos de toda a natureza. Amém, meus irmãos? E as pessoas precisam viver sentindo o que é que o Espírito Santo está nos conduzindo a fazer. Isso tem a ver com evangelização, isso tem a ver com missões, isso tem a ver com culto, isso tem a ver com adoração, isso tem a ver com pastoreio, isso tem a ver com amor, gestos de amor um para com o outro. E o Espírito Santo quer nos usar. Amém, meus irmãos? E nós precisamos ter a ousadia missionária. Onde está a nossa ousadia missionária? Onde está a nossa ousadia de falar a verdade nos nossos dias? Isso é um ato ousado nos nossos dias. Pregar a verdade, o trabalho apologético, é uma ousadia do Espírito Santo para os nossos dias. Um aluno chegar na sala de aula e ser usado dessa maneira é um gesto de adoração ao Senhor. Eu acredito. Amém, gente? Ter a coragem de botar o pé na favela, ter a coragem de poder parar um pouquinho e ver o sofrimento ao redor, e isto é um gesto de adoração ao Senhor também nos nossos dias. Afirmar os valores da fé cristã dentro de uma família, porque a sua família faz isso. Um parente seu pergunta, amigo seu, porque nós somos do Senhor Jesus, sabe? Porque é um jeito diferente de educar filhos, gente, é um jeito diferente aqui. Outra aplicação, meus irmãos. Uma casa cheia de crentes verdadeiros é um lar muito abençoado, não é não, gente? Eu sei que ali é uma reunião, mas tinha ali Marta, Maria e Lázaro. Aquele é um lugar abençoado. Jesus amava estar naquela casa. Se a sua casa for de Jesus, Jesus ama estar na sua casa. É um prazer para o Senhor Jesus. Podia ter escolhido outras casas na última semana. Ele poderia ter escolhido outras casas para pernoitar, para ficar, para curtir. Mas aquele era o lugar, claramente nas Sagradas Escrituras, onde Jesus mais gostava de estar. Se o nosso coração for de Jesus, se o nosso coração for de Jesus, a presença dele vai abundar dentro da nossa casa, vai transbordar dentro da nossa casa. Eu tive um pai, e eu louvo muito a vida do meu pai. Meu pai era um homem muito correto, muito sério, mas meu pai era muito sério. Não tinha muito espaço para brincadeira, para torcida organizada, para diversão, ele era muito sério. E meu pai pôs muito limite. Hoje isso é difícil, mas meu pai pôs muitos limites dentro de casa. E quando a gente é adolescente, a gente não entende. Quando é jovem, junior, adolescente, não entende nada dos limites que são necessários. Eu acho interessante porque ele colocou muitos limites para as minhas irmãs. E as minhas irmãs hoje, já maduras, falam assim: eu agradeço o pai que eu tive por ter colocado aqueles limites. Hoje eu posso, né? Hoje eu posso entender isso. Agradeço. Meu pai tinha outras coisas. Meu pai era manipulador, queria muito que. Ele não era abusivo, mas ele queria que as filhas fizessem a realização do sonho dele como pai, né? Então, assim, a profissão, o lugar para morar, o que fazer, o que vestir. Meu pai era muito assim, isso foi muito difícil. E aconteceu que minhas irmãs foram perdendo o prazer de estar perto do meu pai. Pelo jeito também de se falar, o jeito. E quando meu pai entrava em casa, minhas irmãs iam para o quarto. Voltava a se ver na mesa, porque tinha que estar na mesa, e ficava. Eu acho que, com o passar do tempo, meu pai foi perdendo um pouquinho do coração das minhas irmãs. Talvez homens, por sermos homens, era mais fácil estar com ele, conversar, a gente tinha isso. Mas foi perdendo. O que eu quero dizer, gente? Essa coisa de relacionamento
ela tem um pé totalmente dentro da vida espiritual. Desobedientes, que não gostam de ouvir o que o Senhor tem para falar para eles, se mandam para o quarto e se fecham, gente. Mas nesse caso, o Senhor nem está sendo grosso, porque o Senhor é amor em pessoa. O Senhor só quer cuidar de cada um de nós. E a casa que teme ao Senhor, que tem a palavra ali, é uma casa que vai frutificar essa luz, gente, que vai frutificar essa graça. É maravilhoso ter uma casa com esse perfume. Eu não acho à toa que essa frase estava ali. Eu sei que é muito perigoso a gente trazer essas alegorias no texto, porque a casa se encheu de um perfume. Eu estou falando que todo lar com Cristo é um perfume. Mas veja só. Eu creio na inspiração verbal e plenária das Sagradas Escrituras. Por que é que esse detalhe do perfume tinha que estar ali? Eu acho que está associado, meus irmãos, a toda a simbologia que está ali também. Uma casa se encheu desse perfume da adoração. Uma casa se enche desse perfume da adoração. Uma casa onde os pais adoram o Senhor. Onde ela é diferente, gente. Não, não. Eu me lembro da esposa do comandante da base aérea do Recife, aqui, há décadas atrás. Ela conheceu Jesus fora do país, ele era dito militar na experiência dele, e ela voltou para o país e quis contar que o casal conheceu o Senhor Jesus. Porque os amigos brasileiros, nos 2 anos de serviço fora do país, não sabiam assim. E falou comigo, falou, vamos fazer um culto na sala da sua casa, aquelas casas que tem na Avenida Boa Viagem para os comandantes ali. E ali reuniu na sala, e ela chamou alguns dos seus convidados e se reuniram ali. E daqui a pouco ela começou a abrir a boca e ela começou a falar da experiência com Cristo que ela teve. Olha, gente, quero falar algo novo que aconteceu na minha vida. E aí os amigos estavam ali sentados ao redor, abriram olhando, o que vai acontecer, né? Ganhou mais dinheiro, vai ver o que tem aí, vai mostrar uma bolsa que comprou lá quando esteve viajando, quando o marido foi adido militar lá fora, vai ser o quê, hein? Mostra, conta pra gente aí. Ela foi contar o testemunho dela. Gente, eu estou lá sentado nessa sala, ela contando o testemunho. Todos os amigos nunca tiveram experiência com Cristo na vida. Era gente fora da fé. Aquela sala cheia de gente. E ela contando o testemunho, como conheceu. Como a palavra falou ao coração dela. E ela foi contando, foi contando. Gente, numa hora para outra, um dos amigos dela, um homem que você olhava assim, um exímio, vamos dizer assim, exemplo dessa sociedade educada. Ele se jogou no meio da sala. De joelhos. Ele começou a gritar assim, eu preciso desse Jesus na minha vida. Chorando em lágrimas. Eu preciso desse Jesus na minha vida. Eu preciso desse Jesus na minha vida. Meus irmãos, Jesus está vivo. E Jesus, quando entra dentro de uma casa, ele faz toda a diferença. E por fim, meus irmãos, vale a pena entregar a vida ao Senhor Jesus? Vale ou não vale? 2 anos e quase 3 anos de obra de Jesus. Um ressuscitado, um leproso curado. Mulheres que há 2 meses, provavelmente foi 2 meses antes que Lázaro havia sido curado. Era para estar no luto ainda, aquelas mulheres. Elas ainda eram para estar naquele luto enorme que os judeus faz. Aquela casa era outra, gente. Aquela casa agora está cheia de alegria. Veja bem, nunca vai ser nada perfeito debaixo do céu. Tinha um Judas Iscariotes. Vai ter dificuldade, vão ter os problemas dentro do lar. Vão ter os problemas dentro da vida, na nossa jornada. Coisa perfeita é só fotografia de Instagram, gente. É luta a nossa vida. Mas deixa eu falar algo. Viver com Jesus é muito melhor. Tem alguém arrependido aqui de ter entregue sua vida ao Senhor Jesus? Como seria sua casa? Como seria seu casamento? Olhando para quero olhar vocês no olho de vocês. Como seria a sua vida se não fosse o Senhor Jesus? Como seria você hoje? Alguns nem estariam vivos aqui, gente. Alguns nem estariam vivos aqui. E o Senhor Jesus, ele transformou a nossa vida. Hoje nós somos essa casa aqui. Hoje de manhã. Não subestime isso aqui, não.
Tem pessoas que são alvos de milagres de Deus. Quem aqui tem aquele milagre que quando conta assim que Deus fez? Pessoas que têm isso aqui na sua vida. Quem pode dizer que era uma outra pessoa antes de conhecer Jesus e é uma outra pessoa agora que conheceu o Senhor Jesus? Nós somos essa casa. Reparou? A gente fica falando, eu queria estar lá. Você já está. Não era lá não, o Senhor Jesus está aqui hoje. Está ceando com a gente. Está conosco, assim é a vida do cristão sempre. E o Senhor ia acrescentando mais e mais os que Ele ia tocando o coração e transformando. Então vamos consagrar a nossa vida nesse tipo de jornada, onde Cristo está em primeiro lugar, onde nós somos adoradores do Senhor e a gente cria essa comunidade onde cada um tem seu emprego, cada um tem sua atividade, cada um segue a sua vida, mas todos nós estamos aos pés de Jesus Cristo aqui. Mas todos nós colocamos Cristo em primeiro lugar e todos nós trazemos as nossas histórias transformadas pelo Senhor Jesus. E de todos aqui agradecendo e louvando a Deus. Que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente. Amém.